Sou uma avó que não está acostumada com a tecnologia do século XXI. Então, sempre que há um problema com o computador, eu chamo alguém bem mais jovem. Gostaria de começar com um texto em forma de oração. Incline suas frontes, por favor. Que as palavras de meus lábios e o meditar do meu coração sejam aceitáveis a Ti, ó Senhor, força minha e libertador meu. Em nome de Jesus. Amém. É bom estar de volta a Sacramento. Este Vale Central foi meu lar pela maior parte da minha infância. Quando eu estava na faculdade, meus pais se mudaram para cá, a Sacramento. Aí, pelos próximos 30 anos da minha vida, voltar para casa era voltar para Sacramento. Olhando o mundo ao redor, as coisas mudaram muito, mas em muitos aspectos ainda me sinto em casa. Hoje eu vivo em outro vale, bem mais ao norte, no Vale de Walla Walla, onde eu frequentei a faculdade nos anos 60. E sim, as coisas mudaram muito lá também. Em muitas formas também lá me sinto em casa. É por isso que este assunto, uma igreja em mudança, é difícil para mim. Pois eu vou falar sobre esse em casa e sobre algumas pessoas que eu conheço e amo, que vivem lá. Mudança. Uma definição sugere muitos sinônimos. Flutuar, alterar, mutar, permutar, alternar, revolucionar, variar, recalibrar. Muitos sinônimos para a palavra mudança. Formas diferentes de descrever diferentes conceitos. Mudança pode ser positiva, pode ser negativa. Mudança pode ser repentina ou tão sutil que às vezes é quase imperceptível. Há mudanças acontecendo em nossa igreja. Deixe-me comparar a situação com o vilarejo onde eu moro. É uma comunidade com 2 municípios, College Place e Walla Walla, com uma população total de aproximadamente 50 mil habitantes. Historicamente, sempre foi uma comunidade tranquila, de plantações de trigo, mas nos anos recentes mudou muito. Os campos de trigo passaram a ser vinhas. E junto com as vinhas vieram mais de 200 fabricantes de vinho. E isso agora gera não somente uma paisagem nova, mas uma população sazonal de degustadores de vinho. A comunidade agrícola de então se transformou em um destino de degustação de vinho, com turistas e tudo que eles trazem, quase como o Vale de Nampa, aqui perto, só que em uma proporção menor. Mas nossa comunidade adventista foi submetida a várias mudanças também. É uma comunidade feita de 3 igrejas, algumas delas grandes, outras bem pequenas, com uma universidade de Walla Walla no centro de grande parte das atividades da comunidade. Há alguns anos havia aproximadamente 10 mil pessoas que se diziam ser adventistas do 7º dia. Hoje, o censo indica que aproximadamente a metade desses 10 mil são ex-adventistas. Dos 5 mil que ainda estão nos livros, só aproximadamente 3.800 frequentam a igreja. Uma mudança e tanto. Antes de me mudar de volta para Walla Walla, estive estudando junto com uma amiga minha sobre o assunto de formação espiritual e da igreja emergente. Somente uma pessoa, porque não consegui encontrar ninguém mais que estava preocupado, ou que queria estudar, ou que estava consciente, ou mesmo que se importava. Eu fiquei animado em me mudar, não porque estava deixando uma amiga para trás, mas porque nesta comunidade adventista maior eu poderia encontrar outros para estudarem o assunto. Durante minhas primeiras semanas no College Place, eu me reconectei com algumas das minhas velhas amigas da Califórnia que não tinha visto por anos. Aliás, várias dessas pessoas eu conhecia dos tempos do colégio de Lodi. Eu me lembrei da época em que havia dormitórios em Lodi. Isso já mata a charada da minha idade. Encontrei amigos de perto
e de longe. Passamos boas tardes de sábado juntos, e ao nos entretermos sobre o passado, eu perguntei a uma das minhas amigas sobre o novo livro do marido dela. Eu perguntei, qual é o nome dele? Qual é o assunto? Ela disse, o nome é Hunger, fome. Quando eu perguntei sobre o que tratava, esta foi sua resposta. Algumas pessoas pensam que tem muito que ver com o conteúdo católico, mas não é verdade. Ela deve ter percebido que eu fiquei perplexa com a descrição do livro. Ela me prometeu que poderíamos voltar a nos encontrar e falar sobre isso quando o marido dela voltasse ao país. Nesse tempo, ele estava de viagem na Europa ensinando formação espiritual. Sendo aposentada e tendo tempo, voltei para casa, comprei um exemplar por 98 centavos mais o frete e o li. E aí começaram minhas preocupações. Logo depois que eu li Hunger, eu me dirigi ao ABC, a livraria adventista do College Place, para conhecer a gerente, uma moça chamada Carol. Carol Geisinger. Eu estava em busca de pessoas que pudessem ter interesse em estudar o assunto de formação espiritual e assuntos emergentes. A maioria das coisas que estudara era de fontes não adventistas. Mas, pouco tempo antes, eu vira o nome de Carol em uma petição online sobre formação espiritual. E pensei que nós duas pudéssemos compartilhar o interesse em comum no assunto. E foi o caso. Ao gradualmente nos conhecermos, eu finalmente a perguntei, você leu o livro Hunger? Está sobre as suas prateleiras aqui no ABC? Ela falou sim, está nas prateleiras, mas eu não tive alguma oportunidade para lê-lo. Mas ela prometeu que eu faria. Então ela se voltou a uma prateleira bem pertinho da caixa e me deu um livro dali. E ela disse para mim, Janet, você precisa ler esse livro. Este é de Rick Rowell, The Omega Rebellion. Se você quer saber mais sobre formação espiritual, precisa ler este livro. Assim eu comprei e o li. Finalmente, aqui estava um livro, A Rebelião Ômega, no qual encontrei informações sobre formação espiritual escritas por um adventista do sétimo dia, seu próprio testemunho de como ele estava dentro de tudo isso antes de ser cristão, experimentando essas situações místicas. E ele corroborava tudo com as Escrituras e com o espírito de profecia e as preocupações sobre isso em nossa igreja. Algumas semanas mais tarde, eu voltei à livraria ABC. Eu lera o livro The Omega Rebellion e me sentia muito bem informada. Carol lera Hunger e ela também ficou apreensiva. Ao discutirmos seu conteúdo, eu a perguntei o que acabou se tornando uma pergunta divisora de águas. Eu lhe perguntei, você consegue manter esse livro sobre a prateleira com uma consciência limpa? E a sua resposta não tardou. Foi imediata. Não, não posso. Ela assumiu uma atitude corajosa e removeu o livro Hunger das prateleiras da livraria adventista. Alguns dias mais tarde, o Dr. John Dibdall, o esposo da minha amiga e o autor do livro Hunger, entrou no ABC. O Dr. Dibdall, para dizer pouco, tem credenciais. Missionário, doutor ministerial, professor de teologia do seminário, ex-professor da universidade, autor de 5 livros, editor da Bíblia Andrews, e provavelmente muito mais do que eu não sabia. Ele é um homem muito bem-sucedido. Ao entrar na livraria ABC, ele percebeu que o livro Hunger não estava à vista. E ele perguntou a Carol onde ele estava. Ela passou a corajosamente articular suas preocupações com o livro Hunger diretamente ao seu autor. Ele pacientemente a escutou, foi gentil e gracioso, como o Dr. Dibdall costuma ser. Ela chegou mesmo a perguntar se sua ação de retirar o livro da prateleira afetaria o emprego. Ele bondosamente lhe assegurou que ele nunca faria algo assim. Mas, poucos dias depois dessa conversação, 2 pastores de Walla Walla fizeram visitas broncas.
Uma pastora gritava com ela: como você ousa, um homem com tais credenciais? Fazendo com que outro empregado do ABC rompesse em lágrimas. Alguns dias mais tarde, o outro pastor da igreja universitária entregou em mãos uma carta repressora assinada por toda a comissão de anciãos da igreja de Walla Walla, declarando as credenciais e a autoridade de Dibdale e pedindo que ela colocasse o livro de volta. Logo, o supervisor imediato de Carol, a nível de associação, ligou para ela. E, finalmente, o presidente da associação se envolveu. Foi dado um ultimato a Carol. Coloque o livro de volta na prateleira, ou você sofrerá as consequências. Por todo esse processo difícil, o pastor de Carol, pastor Mark Lambert, da IAS de Stetline, que está bem na fronteira entre Washington e Oregon, a apoiou totalmente, não só como pastor, mas também compartilhando sua preocupação com o livro e sua convicção de removê-lo da prateleira do ABC. Carol estava convencida de que o conteúdo de Hunger não é bíblico. E, eventualmente, ela foi forçada a pedir demissão. Hunger foi colocado de volta às prateleiras. E, pouco tempo depois, o livro Homem Rebelde, de Rick Howard, foi removido. Agora que o esposo da minha amiga, John, estava de volta na nossa cidade, planejamos outro sábado à tarde entre amigos. E logo a discussão girou em torno de minhas preocupações com o livro. Eu não sou uma teóloga ou acadêmica e não tenho o costume de debater, e especialmente em conversas com meus amigos, e eu decidi só fazer perguntas. Mas, em particular, eu perguntei sobre os livros que ele recomendava no final de seu livro. Lá estavam listados 84 autores, alguns entre místicos, outros teólogos protestantes, mas a maioria era de autores emergentes. A minha pergunta a ele foi essa: por que iria fontes se temos as Escrituras e o espírito de profecia? Ele respondeu: nossos estudantes de ensino médio e superior precisam dessas fontes para que possam se posicionar. Mesmo esses livros contendo uma combinação de verdade e erro, ensinando muitos conceitos e práticas místicas, ele não fez menção de ensinar aos seus estudantes a discernir entre a verdade e o erro. Eles tinham que ler por si mesmos e tirar suas conclusões. Ele só lamentou ter publicado esta lista bibliográfica, porque ele teve que lidar com tantas pessoas preocupadas que o ficavam incomodando. Mais tarde, outro amigo lhe perguntou sobre o tempo que ele passou no mosteiro beneditino, alguns anos antes. Ele avidamente respondeu como ele compartilhou com os monges algumas de nossas crenças adventistas e particularmente nossa mensagem de saúde. Então, sobriamente, ele perguntou: você acha que as pessoas por aqui, de Walla Walla, sabem que eu fui lá? Minha pergunta não feita e não respondida, porque eu guardei silêncio sobre isso, seria: por que ele foi ao mosteiro beneditino de férias? E quando ele chegou lá, quem estava ensinando quem? John continuou falando sobre seu livro Hunger e o trabalho que estava fazendo no presente, as traduções de Hunger ao dinamarquês e ao alemão. Alguns dos pastores europeus o questionaram sobre a inclusão de exercícios espirituais que ele advogava em seu livro. Os exercícios de oração do fôlego, oração contemplativa, que é um exercício espiritual que conduz ao silêncio. Lectio Divina, uma praxe monástica do VI século e atualmente advogada pela Igreja Católica em seu evangelismo global para levar todos de volta à Igreja Mãe.
oração centrante, frases sagradas. Era com esses exercícios espirituais que os pastores europeus estavam preocupados. John se reclinou e comentou: demorou uma meia horinha para reescrever os títulos com os quais eles estavam preocupados. Então eles ficaram satisfeitos. Eu lhe perguntei se ele mudou os exercícios espirituais propriamente ditos. Não, ele me assegurou. Eu só renomeei os exercícios. Os exercícios espirituais permaneceram os mesmos. É isso que eu chamo de mudança flexível. Quero lhe contar sobre uma moça muito especial que é uma amiga especial minha. Na igreja de Walla Walla, algumas semanas mais tarde, uma senhora de 80 anos de idade estava escutando seu pastor, o pastor Alex Bryan, ao ele introduzir um novo programa na igreja, Formação Espiritual. Lois, de repente, aguçou suas antenas. Agora, Lois não era a típica avó de 80 anos. Ela era uma psicóloga clínica, aposentada, uma professora ocasional na universidade e uma conselheira do programa Pro Bono para quem quer que precisasse. Seu sobrenome, Kynes, bondosa, verdadeiramente exemplificava seu caráter cristão. Ao ela escutar o pastor, ela decidiu estudar por si mesma sobre formação espiritual, sua origem, sua história. No esforço combinado de vários amigos, Lois escreveu uma profunda carta de preocupação a Alex Bryan, compartilhando sua pesquisa, pedindo que ele reconsiderasse sua temática de formação espiritual e pedindo um encontro pessoal. Ela esperou, não recebeu resposta. Ela ligou pedindo uma entrevista, mas ele estava ocupado demais. Para daqui a um mês, ainda muito ocupado, 2 meses. Sem se dar por vencida, Lois reenviou a carta a seu pastor. Mas ela também mandou uma cópia aos presidentes da Associação, União, Divisão e Associação Geral. Mas não houve resposta de ninguém. Assim, Lois voltou a seu trabalho pro bono, e quietamente sentada nos bancos cada sábado. No ínterim, de novo, o pastor Mike Lambert, pastor da IAS de Statland, partilhava as mesmas preocupações com a introdução de formação espiritual na igreja da universidade. E ele decidiu visitar o escritório de Alex Bryan para conversar pessoalmente com ele e sobre os autores emergentes que ele citava constantemente. Bryan foi casualmente desdenhoso da preocupação de Lambert e categoricamente negou que ele estava introduzindo formação espiritual em sua congregação, apesar do fato de a comunidade inteira ter assistido a seus sermões na TV. Mas 2 semanas mais tarde, um panfleto novinho em folha apareceu. Foi introduzido à igreja universitária com um programa inédito intitulado Desenvolvimento Espiritual. Foi inserido em cada coletânea e enviado a cada lar. De repente, formação espiritual tinha um novo nome, Desenvolvimento Espiritual. Você consegue enxergar um padrão? Quando confrontado com dificuldades, nós mudamos, modificamos, para manter as pessoas contentes. Essa foi uma mudança deveras rápida. Mais e mais citações aparecem sobre a igreja emergente. Autores que estavam na lista intitulada Leituras Recomendadas no site do pastor, muitos desses nomes e suas citações apareciam nos telões da igreja. Nomes como Brian McLaren, Leonard Sweet, Richard Foster. Você ouviu esses nomes na última palestra, certo? Brennan Manning, Dallas Willard, Hop Bell, Henry Nouwen. E isso é nossa igreja universitária, para que os alunos os conhecessem. Alguns desses eram místicos assumidos. Todos eles são autores emergentes não adventistas. Então veio o próprio livro de Alex Bryan, The Green Corded Dream, O Sonho da Corda Verde. Recebeu o nome de acordo com o primeiro sonho que Ellen White teve na tenra idade dos 15 anos. Essa não foi sua primeira visão aos 17, mas o primeiro sonho na idade de 15 anos.
O livro que Alex Bryan escreveu se intitulava The Green Court Dream, o mesmo nome do sonho que Ellen White teve. Tanto o autor como vários líderes da igreja promovem o livro como uma futura visão e missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas primeiro, deixe-me falar sobre o sonho original que Ellen Harmon teve. Registrado em Primeiros Escritos, páginas 79 a 81. Em seu sonho, Ellen foi levada a subir uma escada para se encontrar com Jesus. Aqui está uma versão abreviada do sonho, em suas próprias palavras. Em um instante, me achei diante de Jesus. Não havia errar quanto àquele belo semblante, aquela expressão de benevolência e majestade. Não podia pertencer a ninguém mais. Quando o seu olhar pousou sobre mim, vi logo que estava familiarizado com todos os acontecimentos da minha vida e todos os meus íntimos pensamentos e sentimentos. Procurei furtar-me ao seu olhar, sentindo-me incapaz de suportá-lo por ser tão penetrante. Ele, porém, se aproximou com um sorriso e, pondo a mão sobre minha cabeça, disse: "Não temas." Só duas palavras, mas quando elas vêm de Jesus, significa muito. Não temas. O som de sua doce voz agitou-me o coração com uma felicidade que nunca dantes experimentara. Ao ser ela conduzida para fora da presença de Cristo, foi-lhe dado um cordão verde para segurar bem perto do seu coração, e quando quisesse ver a Jesus, ela deveria estirá-lo inteiramente. Ela também foi advertida a não deixar o fio enrolado por muito tempo, para que não ficasse embaraçado e difícil de desemaranhar. Em outras palavras, precisamos ficar em sintonia com Jesus. Ellen White, mais tarde, escreveu na página 81 de Primeiros Escritos qual era o significado do sonho para ela. Penso que isso deve ter bastante peso. Este sonho, ela disse, me deu esperança. O fio verde representava ao meu espírito a fé, e a beleza e simplicidade de confiar em Deus me começaram a raiar na alma. Este lindo sonho da corda verde mostrou de forma dramática o cuidado amoroso de Deus por ela. Com sua promessa de a corda verde estar perto dela sempre que ela precisasse dele. Em seu onisciente conhecimento do futuro, Jesus sabia que ela precisava dessa segurança. Sua simples mensagem de não temas para a vida que ela levaria de serviço a ele. Mas agora, de volta a esse novo sonho da corda verde, o livro escrito por Alex Bryan. Por o autor escolher dar um nome ao livro de acordo com o sonho de Ellen White, esperaríamos alguma referência a ela e seu papel no estabelecimento de nossa igreja e os escritos inspirados que ela recebeu, pelo menos uma menção assim no livro. Mas, em vez disso, nas poucas páginas que ele o menciona, a sua linguagem, de repente, se torna pejorativa. O autor escolhe marginalizá-la, chamando-a de gracinha, como se usa para uma criancinha. Chama-a de inspiradora, mas nunca a estabeleceu como inspirada. O que mais preocupa é sua definição do sonho. Ele o chama de experiência mística. Mas os que dentre nós o ouviram pregando na igreja da universidade não acharam sua terminologia em comum, porque ele se referiu a Ellen White do seu púlpito da universidade como uma mística do século XIX. The Green Court Dream. A percepção do autor do passado adventista. Cito, o riacho do adventismo é alimentado pelas lágrimas do desapontamento. O movimento adventista nasceu no berço do fracasso, não do sucesso. Erro, mais que verdade. Escuridão, mais que luz. E sofrimento, mais que alegria. Bryan, em suas próprias palavras, chama a Deus de um fracasso. E ele diz que Deus está em erro. Diz que Deus faz coisas em escuridão ao conduzir o estabelecimento de sua igreja remanescente.
em vez de confirmar a guiança de Deus no estabelecimento de sua igreja. O autor escolheu menosprezar tanto a condução de Deus e sua igreja por esta frase na primeira página que ele escreveu. A senhora White fala claramente sobre o desapontamento de 1844, grande conflito, página 374. Os propósitos de Deus estavam sendo cumpridos. Ele estava testando os corações dos que professavam crer em seu aparecimento. Pudesse o véu que separava o mundo invisível ser removido. Os anjos teriam sido vistos se aproximando dessas almas firmes e protegendo-os dos dardos de Satanás. Sim, Deus permitiu dor, uma dor devastadora, mas foi um sofrimento de curta duração. Pela liderança de Deus, suas pessoas mais fiéis foram compelidas a voltar à Bíblia, a voltar a estudar a Palavra de Deus, gradualmente descobrindo a verdade presente que Deus estava revelando a seu tempo, de seu jeito, justificando o desapontamento. Brian agora tenta estabelecer a necessidade de uma mudança radical em nossa igreja hoje. Ouça outra citação da página 18, no livro The Green Cord Dream. O Adventismo não é peculiar ou especial por nossa guarda do sábado, cozinha vegetariana ou profissão de remanescente. A singularidade do Adventismo se encontra em sua raiz histórica, Jesus. Se você olha para a história, ela está repleta de denominações, cultos, seitas e dissidentes, todos professando o nome de Jesus. Professar Jesus não torna ninguém único, porque a maioria das religiões professa crer em Jesus. Jesus sempre esteve no núcleo das nossas crenças. Mas o sábado estabelece uma aliança inquebrantável entre Deus e seu povo remanescente, e não deveria ser relegado ao banco traseiro com um argumento nesta natureza. O sábado nos torna peculiares, sim. Louvado seja o Senhor. Nossa mensagem de saúde nos torna únicos. Nossa pretensão de ser o remanescente é justificada. Não podemos minimizar essas verdades históricas, a verdade presente sobre a qual os pilares da nossa fé estão fundados. Continuemos lendo o Green Cord. O livro não faz menção alguma dessas verdades presentes históricas, aos 5 S's que todos conhecemos: o sábado, o estado dos mortos, o santuário, o espírito de profecia e a segunda vinda. O livro também não faz menção das 3 mensagens angélicas e da grande comissão. Seria esse um evangelho completo? É nessa direção que deveríamos continuar? Veja aí no rodapé da imagem, proposta da futura visão e missão da Igreja Adventista. Essa é a intenção do autor. É assim que muitos líderes veem o papel do livro. O sábado é para adoração, mas Jesus não enfatiza esse aspecto do dia. O sábado é para descanso, mas Jesus também não enfatiza isso. Será que essas duas afirmações fortalecem o estabelecimento dessa verdade presente, o sábado? Ou será que a reduz? Essa é a minha pergunta. Afirmação ou depreciação? Seria essa uma mudança aceitável? Uma citação mais, do The Green Cord Dream. Adorar a Deus com nossos corpos tem que ver com sentir prazer e experiências físicas. Criacionistas creem que Deus criou a carne humana. O corpo é bom. E só para provar, Deus desceu no corpo de Jesus. Jesus veio a este mundo para provar que o corpo é bom. Eu pensava que ele veio para nos salvar dos nossos pecados. Uma última citação do livro The Green Cord Dream. A conclusão de Brian, resumindo sua mensagem. Adventistas sequinhos como o pó, no século XXI, podem se imergir nas lágrimas do grande desapontamento. Podemos cultivar um simples anseio
primordial, poderoso e fundamental por Jesus. Podemos banhar a nós e nossa denominação em um desejo profundamente insaciável de estar com Jesus. Sabe, chamar o adventismo atual de seco como o pó, precisando de uma imersão, implica que no presente somos uma igreja sem Jesus. Jesus estava na raiz de nosso princípio e será nosso centro pela eternidade. Então, por que deveríamos nós, hoje, nos imergir nas lágrimas do desapontamento? Isso foi há mais de 170 anos. O desapontamento passou. As lágrimas se foram. Não temos que cultivar um desejo profundamente insaciável. Não precisamos nos banhar nas tentações, nem nas lágrimas do desapontamento. Nosso trabalho não é de nos banhar e refrescar. Temos que trabalhar e fazer. Somos incumbidos por Cristo a compartilhar sua mensagem de esperança, não nos banhar em lágrimas de desapontamento. Leitores familiares com os escritos de Ellen White não descobrirão uma unidade com o conceito do Dream Quarter Dream de Brian, mas muito mais uma reiteração constante e sutil que se aliena da Igreja Adventista do Sétimo Dia histórica e presente, minimizando doutrinas bíblicas, desdenhando a necessidade de um estudo constante da Bíblia e promovendo uma abordagem mais ecumênica que evangélica ao mundo. Adotar o nome do sonho do Fio Verde, de Ellen White, como título para esse livro, e sua menção marginal no conteúdo, parece ser com o único propósito de dar credibilidade à tese do autor por uma mudança, em vez da mensagem de Ellen White, de esperança. O Sonho do Fio Verde, de Ellen White, e o The Green Corded Dream, de Alex Bryan, têm poucos fios em comum em sua textura, seja lá qual seja a sua cor. Você pensa que eu sou a única que tem essas preocupações com esse livro? Aqui está um trecho da análise do livro por Gerhard Padfel, um membro do Instituto de Pesquisas Bíblicas. The Green Corded Dream é um livro que vai apelar primariamente a jovens adventistas. E é aí que reside o perigo. Enquanto adventistas veteranos que conhecem o que é a mensagem adventista podem facilmente lidar com ele, jovens e adventistas maleáveis sairão da leitura com uma imagem distorcida do que é o adventismo. Sim, Jesus precisa estar no centro de nossos ensinos. Mas quem é esse Jesus? E qual a sua mensagem? Enquanto o livro The Green Corded Dream contém material excelente, particularmente sobre o assunto da violência e saúde e da necessidade de colocar Jesus em primeiro lugar, a impressão geral da igreja e seus ensinos que o livro transmite não é favorável. Será que é disso que nossos jovens precisam? E o mais importante, vamos acertar os fatos e nossa teologia antes que o façamos. No entanto, voltemos à casa de Lois. Lois está esperando um telefonema, uma entrevista, algum tipo de resposta do seu pastor. Então, uma amiga dela decidiu que queria compartilhar esta carta. Só uma pessoa. E, inadvertidamente, eu lhes garanto que foi sem querer. Não foi eu, mas eu sei quem foi. De repente, tornou-se viral. E todo mundo ficou sabendo da carta de Lois. Em poucas semanas, ela foi inundada com e-mails. Todos leram suas preocupações. Pessoas de todos os Estados Unidos, de todo o mundo. Europa, Ásia, África, Austrália, América do Sul, quase 1.200 respostas. Todas elas de apoio às suas preocupações sobre formação espiritual em nossa igreja. Todas, exceto uma. Houve uma resposta. Uma ácida carta de um tal Dr. Charles Scriven. Nela, ele disse, em parte, no final de contas, podemos todos concordar que a formação espiritual é demoníaca.
Mas, por ora, é uma opção viva e merece seu respeito. Penso que não tenho que dizer mais nada depois dessa. 1.200 cartas de afirmação, uma negativa. Agora começou a pressão sobre Lois. Agora seu pastor Alex Bryan, queria falar com ela. Agora ele estava à sua porta, pedindo uma retratação. E ele não veio sozinho. Por semanas sem fim, 2 ou 3 semanas, cada semana, pastores, acadêmicos, autores, teólogos, anciãos, e olha que Walla Walla tem muitos deles, passaram lá para visitar Lois. Providencialmente, sempre que eles vinham, quer o tivessem combinado ou não, ela nunca estava só. Seus amigos estavam sempre lá para apoiá-la, junto com um pastor solitário, pastor Mark Lambert. Um só pastor naquele vale se levantou por Carol Geisinger, por Lois Kind e outros. Alguns dos visitantes estavam bravos, outros eram gentis. Mas durante uma das visitas, o pastor Bryan informou Lois que ela estava sendo aliviada de seu cargo na igreja. Lois amava pessoas. Ela era uma das pessoas que cumprimentavam em uma das 6 portas grandes que davam acesso à nave da igreja universitária. E Lois, sorrindo e dando as boas-vindas com um feliz sábado, distribuía boletins uma vez por mês. Mas agora, por causa de sua carta, sua influência não era mais aceitável. Sua resposta à contínua pressão sempre era: está tudo bem. Eles não conseguem me machucar. Deus está no controle. Mas a pressão continuava. Para endossar a Alex Bryan, nosso presidente da universidade, John McVeigh, que apoia a formação espiritual, fez um anúncio enfático a todo o corpo docente da universidade sobre a carta e todo o assunto da formação espiritual. Sua ordem para seu staff era: não se envolvam. Um dos professores me confidenciou que o tom de sua advertência soou bastante como uma ameaça. O outro professor imediatamente foi à casa de Lois Kind, bateu à sua porta, chegou a conhecê-la bem, ouviu suas preocupações, apoiou suas preocupações e o faz até hoje. Estudantes relataram de professores tirando sarro de Lois e sua carta a outros estudantes, descrevendo como a vovó louca no fim da rua. Apesar da zombaria, menosprezo e desdém acumulados sobre ela, Lois Kind continuou sentada na fileira da frente na igreja da Universidade de Walla Walla, destemida e fiel à igreja que ela amava. Mas a pressão continuava. David Thomas, coordenador do curso de teologia, rapidamente mandou uma carta à revista Spectrum para a sua edição de inverno de 2002. Um artigo intitulado O Grande Alvoroço da Formação Espiritual. Kerfuffle, alvoroço. Sabe o que é isso? É uma palavra britânica, culta e antiga, significando uma agitação, uma comoção, um reboliço, uma arruaça. E nesse artigo, Thomas fez referência nominal às preocupações de uma tal de Lois Kind, do College Place, sobre formação espiritual. E no final, ele resumiu tudo dizendo o seguinte: há um grande medo que a apostasia da formação espiritual esteja invadindo o adventismo. Mas eu não a enxergo. Mas a primeira mensagem do nosso presidente da Associação Geral: fiquem longe de matérias espirituais não bíblicas ou métodos de formação espiritual que estão enraizados no misticismo, como a oração contemplativa, a oração centrante e o movimento da igreja emergente na qual elas são promovidas. Procure dentro da igreja adventista do sétimo dia pastores humildes, evangelistas, acadêmicos bíblicos, líderes departamentais que podem providenciar métodos evangelísticos
e programas baseados em princípios sólidos da Bíblia e do tema do grande conflito. 2 diferentes líderes, 2 mensagens. É preciso estudar para descobrir os erros, não? E a que fonte recorremos? A Bíblia. Logo, David Thomas começou a visitar outras igrejas locais, endossando a formação espiritual. E em 2 palestras que assisti pessoalmente em uma das igrejas locais, ele também me forneceu uma descrição bem comum de Satanás. Ele o descreveu como um velho e cansado leão banguela, que está cansado de lutar e que agora não pode fazer mais nada além de nos beliscar. Dizer que Satanás está cansado de banguela é nos incentivar a relaxar. Dizer que Satanás não pode fazer nada além de nos beliscar implica que estamos fora de perigo. Por um lado, Thomas descreve a formação espiritual como meramente um alvoroço, não um problema. E por outro lado, ele pensa que Satanás também não é lá grande problema. Há uma semana, no Conselho Anual, nosso presidente nos aconselhou, falando de Satanás. Ele anda em derredor, rugindo como um leão, procurando quem possa devorar. E ele está ao encalço de todos por ataques físicos diretos, complacência espiritual, divisão congregacional, dissensão denominacional, descrença pessoal ou apatia laodiceana. Precisamos nos firmar completamente em Jesus e em Sua palavra e no espírito de profecia. A quem daremos ouvidos? Qual líder? Você que tem que decidir. Alex Bryan deixou a igreja da Universidade de Walla Walla por pouco tempo para se tornar o presidente da faculdade de Kettering, Ohio. Mas depois de 10 anos, que duraram somente 6 meses, ele voltou, trazendo consigo a direção do One Project. Alguém já ouviu falar do One Project? O One Project é uma organização formada há aproximadamente 4 anos por 5 pastores capelães amigos, que sentiram a necessidade de focalizar mais a Jesus. O grupo cresceu rapidamente e agora seus eventos são realizados por todos os Estados Unidos, na Austrália, Europa, e parece que seu público-alvo é os jovens adultos da nossa igreja. Com o decorrer do tempo, desenvolveu muitas parcerias e apoios em nossa igreja, desde instituições educacionais, a associações, uniões e até a divisão norte-americana, entre outras entidades. Há muitas frases usadas para promover seus esforços. Simplesmente Jesus, a supremacia de Jesus, só Jesus, Jesus tudo, parecem ser persuasivos. Então eu decidi que chegou a hora de observar um evento dele de primeira mão. Em fevereiro de 2014, a porta do elevador se abriu no Western Hotel, em Seattle, no 4º andar. Uma amiga e eu, que fomos a Seattle, fomos saudados com música rock ao vivo vinda dos nossos próprios adventistas do 7º dia. Eles sacudiram o nosso mundo antes, depois e entre cada atividade pelos próximos 2 dias. Verdade presente era o tema do evento. Como esse era um evento adventista, eu parti do pressuposto que a verdade presente ainda significaria essas verdades únicas das quais falamos, os 5 S's, as que foram reveladas aos nossos fundadores. Eu nunca conheci outra coisa com o nome de verdade presente. Todas elas do contexto das 3 mensagens angélicas. Mas nunca parta desse pressuposto. Propaganda é uma coisa, a realidade é outra. Ao evento começar, comecei a ouvir uma verdade estranha. Eu não ouvi uma verdade presente adventista do 7º dia, mas uma verdade emergente, com uma mensagem nebulosa que se focaliza primariamente em conversas e diálogos, com o consenso do grupo determinando a direção. Vamos conversar e decidir nossa verdade em grupo.
Eu ouvi pessoas desiludidas com a estrutura estabelecida da igreja, procurando desconstruir a adoração tradicional. Ouvi a importância de uma simples narrativa, a Escritura, precisando ser interpretada pela cultura contemporânea, não deixando a Bíblia se interpretar a si mesma, mas com base na cultura. E nossa cultura está constantemente mudando. Eu ouvi uma defesa de um evangelho social, sem qualquer ênfase em evangelismo. Eu não ouvi uma verdade presente adventista do sétimo dia. Eu ouvi uma verdade emergente. Recalibração. E esse foi um termo usado bastante nesse evento, para mesas redondas, que aconteceram depois de cada uma das 13 palestras nesses 2 dias. A recalibração foi direcionada por facilitadores treinados, um em cada mesa. Eles asseguravam que a conversa nunca divagasse do assunto Jesus tudo. Várias vezes eu tentei forçar um pouco mais para discutir como nossa vida mudaria depois de aceitar Jesus. O novo coração que Jesus nos dá, como isso muda a nossa vida, como isso nos levará a um estudo ainda mais diligente das Escrituras e como não podemos deixar de compartilhar o Evangelho. Todas as vezes, eu fui verbalmente cortado desse tipo de conversa. Somente podemos falar sobre só Jesus. Para mim, e esta agora é minha opinião, parecia que era justificação, sem nunca passar para a santificação. No decurso desses 2 dias, vários palestrantes falaram muito eloquentemente sobre o amor de Jesus e da necessidade de uma relação mais de perto com Ele. Enquanto isso, outros apresentavam conteúdo emergente. Deixe-me exemplificar. Um dos convidados bem especiais foi o palestrante e autor chamado Leonard Sweet. Suas credenciais impressionantes estão aí na sua tela. Ele é um dos líderes da igreja emergente hoje. Como professor e visitante ilustre da Universidade de George Fox, ele foi o mentor de 4 dos 5 fundadores do One Project durante seus estudos doutorais. Falando das igrejas de hoje, Sweet disse em seu livro Soul Tsunami, Reinvente-se para o século XXI ou morra, falando da igreja. Seria isso uma mudança? Isso é mudança. Esse é o mesmo tipo de mudança advogado por líderes do One Project. Há alguns anos, Sweet foi encorajado a ler o capítulo do grande conflito chamado Reavivamentos Modernos, onde Ellen White adverte enfaticamente contra reavivamentos falsos nos últimos dias. A resposta de Sweet a esse capítulo foi essa. Esses são os tipos de reavivamentos nos quais eu creio. Esse o tipo de reavivamento que eu prego. E apesar disso, esse homem tem estado a ensinar nossos líderes do One Project. Ellen White diz o seguinte, em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 371. Não deve haver transigência com os que anulam a lei de Deus. Não é seguro neles descansar como conselheiros. Não deveis olhar ao mundo para aprender o que escrevereis e publicareis, ou o que falareis. Testifiquem todas as vossas palavras, cita Pedro 1,16. Testifiquem todas as vossas palavras e obras. Não temos seguido fábulas artificialmente compostas. Podemos concordar com isso? Espero que sim. A breve introdução ao evento, que foi dada por Jafé de Oliveira, cofundador do One Project. Ele deu as boas-vindas e criou uma atmosfera que achei bem desconcertante com essas frases. É tempo de mudar nossas mentes. Não faz mal dar um giro de 180 graus. Quanto mais sabemos, mais incertos ficamos. Nada está cravado em pedra. Vocês viram essas tábuas que Steve segurou aqui antes? Há algo cravado em pedras, sim, e não muda. E ouvir alguém que está liderando nossos jovens dizer que nada está
cravado em pedra é, no mínimo, perturbador. Ele continuou com uma definição da verdade presente. Quanto mais sabemos, mais nos tornamos uma religião estática, sem vida. O que precisamos jogar fora? Precisamos crescer juntos, recalibrar, que é uma outra palavra para mudança. Precisamos nos focalizar somente em Jesus. Isso é a verdade presente. Aqui está Tim Gillespie, outro fundador do One Project. Ele apresentou outra definição de verdade presente ainda mais inquietante que a última. Essa é sua definição. 3 palavras. Verdade presente é perpetuar a mudança da teologia. Seria isso bíblico? E como que alguém perpetua essa mudança? Para manter o frescor, precisamos ser alimentados por várias correntezas. Correntes que têm que fluir nos 2 sentidos. Outros têm que alimentar nossa verdade. Precisamos ir além de nossa denominação. Outra vez, seria isso bíblico? Seria isso teologia adventista do 7º dia? Isso, é teologia emergente. Ou eu ouso dizer, vem dos livros de uma ordem diferente. Mais um palestrante. Alex Bryan, cofundador do One Project. Ele contou uma história de uma mulher que recentemente assistiu a um seminário de Apocalipse. Ela começou a ter muito medo do futuro, de todas as bestas horríveis, do anticristo e do mal que a confrontaria nos eventos finais. Bryan, em seu esforço de acalmar o que ele chamou de paranoia, sugeriu a essa mulher e a todos nós, como igreja, que não deveríamos sair por aí assustando as pessoas, amedrontando-as com os sombrios cenários dos últimos dias, tornando as pessoas paranoicas. Faz os outros pensarem que nossa igreja é paranoica. Então, em vez de assustar as pessoas falando sobre as bestas e a futura devastação, ele se refere ao Apocalipse, certo? Ele lhe assegurou que deveríamos nos focalizar somente em Jesus todo. Mas a senhora White escreve em Testemunho para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 116, sobre este mesmo assunto. Ao nos aproximarmos do fim da história deste mundo, devem as profecias relativas aos últimos dias exigir especialmente nosso estudo. O último livro dos escritos do Novo Testamento está cheio de verdade que precisamos compreender. Satanás tem cegado o espírito de muitos, de modo que se tem contentado com qualquer excusa por não tornar o Apocalipse motivo de seu estudo. Podemos seguir a líderes com mentes cegadas? No final do evento, divulgado com o tema de verdade presente, e com o fim de promover Jesus tudo, foi feito um apelo final a cada participante. Nele, nada foi dito sobre verdade presente. Nenhuma palavra foi dita sobre Jesus. Cada um foi convocado a ir para a igreja e mudar sua igreja. O conceito de um relacionamento mais profundo com Jesus, promovido pelo One Project, soa bem. Mas, misturado ali, se encontra um chamado a uma mudança indefinida, que afasta das Escrituras e leva em direção a uma visão mundana da igreja. Com o One Project agora sediado em Walla Walla, todos os estudantes são encorajados a se envolverem. Mas o One Project agora está lançando seus tentáculos mais longe. Querem alcançar não somente estudantes universitários, mas também do ensino médio. E é aqui que o assunto fica pessoal. Sabe, eu tenho 3 netos. Meu neto mais velho e seus amigos foram abordados no ano passado na Walla Walla Valley Academy a fazer parte do One Project e se unirem ao grupo. Os outros 2 netos poderão seguir suas pisadas.
a esse colégio um dia, se bem que eu duvido. Olha só, eu escutei pessoalmente ao que eles pregam e senti o espírito que eles geram. Você pode estar curioso sobre esses ursos no telão. Uma ursa-mãe e seus filhotes. Você já ouviu a expressão ursa-mãe? Uma mãe protetiva é chamada de ursa-mãe. Quando nós, mães, nos tornamos avós, nos tornamos ursas grisalhas. Amém? Obrigado. Temos avós aqui. E avós são tão ferozes como nós. Ficam até mais altos quando de pé. Bem, esta ursa grisalha está se levantando. Eu quero que a meus netos seja ensinado um evangelho bíblico. Um evangelho adventista do sétimo dia completo, que exalta a Cristo e sua igreja remanescente. Não uma teologia diluída, neutralizada e recalibrada, que sugestivamente os leva para longe das verdades de Deus. E é uma cosmovisão emergente. Olhe só para esse gráfico. Repare o título. Um plano global para o futuro. Uma estrutura administrativa. Mostra os líderes do One Project posicionados em todos os níveis administrativos, por toda a estrutura da nossa igreja mundial. Esse é o plano de levar a teologia do One Project a todo o nosso mundo adventista. Agora, tenho que voltar a falar do Mike Lambert. Ele é um homem precioso ao meu coração. Ele é meu pastor. Ele prega a verdade bíblica sempre. Ele não teve medo de se levantar por Carol Geisinger. Ele não tem medo de defender a Lois Kind. Ele ergueu sua voz contra o livro Hunger, The One Project, Formação Espiritual, Igreja Emergente e o Green Cause the Dream. E justo por ele se levantar nesses vários assuntos, e a estrada saindo e voltando de nossa associação está bem rodada. Como o pastor Mike é frequentemente chamado pelo presidente da associação, de fato, 2 deles o convocaram em 2 ocasiões diferentes. Eles não se sentem bem quando ele fala sobre esses assuntos. Sempre que ele sofre alguma reprimenda, ele tem uma resposta modelo que sempre dá. Ele diz isso: mostre-me onde eu não estou de acordo com a Bíblia. E eu vou humildemente me desculpar perante a minha congregação. Ele é um pastor em 13 igrejas. Há muitas igrejas com mais de um pastor, por isso há muito mais pastores envolvidos. Um só pastor no vale de Vala Vala se ergueu, mas ele não somente prega do púlpito. Seu foco também está nos jovens. A classe da Escola Sabatina de Statline é regularmente dirigida pelo pastor Mike e outro membro da igreja, Ron Duffield, autor do Return of the Latter Rain. Alguns de vocês devem reconhecer esse livro. Juntos, eles produziram um DVD sobre formação espiritual e igreja emergente feita para os jovens, ensinando-lhes sobre sua história, sua terminologia, seus líderes, sua teologia depreciativa, seus objetivos ecumênicos, e ensinando-os a discernir a verdade, comparando tudo com a Bíblia. Foi-nos dado um imperativo bíblico para estudar. E agora é ainda mais essencial. Em toda a minha vida, eu nunca imaginei que chegaria a dizer isso sobre minha igreja. Mas hoje não podemos sempre partir do pressuposto de ouvir o pleno Evangelho de Jesus Cristo, de cada púlpito adventista. E me dói dizer isso. Mas temo que seja verdade. Eu falei a vocês de alguns eventos que aconteceram em minha comunidade entre amigos nos últimos anos. Mas não é só um problema local. Toda a nossa igreja está sendo mirada de várias maneiras por mudanças sutis e às vezes descaradas. São poucos que tiveram a coragem de se pronunciar. Um perdeu seu emprego, outros foram menosprezados. Alguns preocupados com seu emprego e por sua reputação
permaneceram no silêncio. Outros decidiram simplesmente ignorar os sinais de advertência. Em Review Herald, de 9 de setembro de 1873, Ellen White escreveu: se Deus aborrece um pecado mais do que outro, do qual seu povo é culpado, é o de nada fazer no caso de uma emergência. Indiferença e neutralidade numa crise religiosa são considerados por Deus como um crime grave, igual ao pior tipo de hostilidade contra Deus. Podemos nos calar? Devemos nos calar? Não. Quer o percebamos ou não, nós estamos em uma crise religiosa. Seja qual for o nome, formação espiritual, disciplina espiritual, igreja emergente, ou o termo em ascensão agora, igreja convergente, que é totalmente ecumênico. Chame-o como quiser. Não é bíblico, é gradual, é sutil, e seu objetivo final é ecumênico. E isso significa eliminar um remanescente. E está a caminho de uma igreja perto de você. Alguns de vocês podem estar preocupados por eu ter sido muito polida em mencionar pessoas pelo seu nome. E minha resposta é essa. O texto de Mateus 18, que alguns citam, tem que ver com assuntos pessoais, privados. Nada disso é pessoal. Isso não se trata de pessoas individuais ou personalidades. No final de semana, nós estamos respondendo a apresentações públicas de crenças da Igreja Adventista. Muitos, em nosso meio, seja do púlpito ou da página impressa, publicamente apresentaram uma teologia flutuante e mutante por muitos anos, sem resposta pública. 1 Timóteo 5, 20. Aos que pecaram, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, é porque não há luz neles. De acordo com este texto, se um pregador no púlpito apresenta ora a verdade, ora o erro, não há luz nele. Se um autor imprime verdade em uma página e erro na seguinte, não há luz nele. Onde eu moro, no Vale de Vala Vala, a comunidade mudou. De uma simples comunidade fazendeira a um sofisticado destino de degustadores de vinho. Mas o que dizer de nossas comunidades adventistas? O que dizer de nossos odres de vinho, nossos odres novos e frescos? Contêm eles a palavra de Deus pura e sem mistura? Ou será que começamos a degustar vinho velho dos rotos odres dos pais do deserto, dos místicos, dos emergentes? Eu comecei com uma palavra, mudança. E tinha muitas definições. Mas deixe-me dar outra palavra que é um pouco mais gráfica. A palavra é erosão. Outra palavra ilustrando mudança. A erosão, no final das contas, destrói o original. Muitas vezes olhamos para cenas da natureza. Você vê aí na tela. Parece bonito, singular, especial. Coisas na natureza sofrem erosão e que têm aparência de beleza. Mas, apesar disso, não estamos vendo o original, a verdadeira criação de Deus, que Deus originalmente intencionou que apreciássemos. Minha oração é que não permitamos que a singularidade, o excitamento, a novidade de uma mudança inovadora faça com que haja erosão de uma verdade bíblica já verificada. O consenso de um grupo em conversação e diálogo não pode governar a verdade. Deixe as Escrituras somente serem a verdade. Outra vez, Isaías 8:20. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Crave esse texto no seu coração. E verifique, pessoalmente. Verifique tudo o que você ouve e vê pela palavra de Deus.
Então, se levante e fale, sem medo, em defesa da palavra de Deus. Confie em sua palavra. Sua palavra não pode ser mudada. Obrigado.